Nesta aula, eu vou te ensinar a confeccionar essa toquinha ursinho. Essa toquinha é para 1 a 3 meses, mas durante a aula eu mostro para vocês como fazer. Então, na hora que você for medir, você não mede pelo meio, como eu fiz. Se você medir no meio uma medida, em cima outra e embaixo outra. Então, você vai medir a circunferência total lá de baixo. A minha ficou com 34 centímetros e na altura um total de 15 centímetros. Eu tenho uma tabela disponível para vocês lá no meu perfil no Instagram, que é o Letícia Montoro. Tem para todas as idades e todos os tamanhos. Lembrando que você, durante a aula, vai aprender como lidar com centímetros. Assim, você pode alterar quantas vezes você quiser o seu fio a ser utilizado e a agulha também. Então, vamos agora acompanhar a lista de materiais. Vou utilizar esses materiais que está aparecendo na tela para vocês. O fio que eu vou estar confeccionando é o tiras de malha extra 0,83 gramas por metro da Fial Barbantes. Ele é um fio 100% algodão e não tem título de tex. Ele é semelhante a uma lã e lembrando que você pode alterar aí para o que você preferir. Vou usar aqui na cor cru, agulha para crochê 4 milímetros, agulha de tapeçaria, tesoura e fita métrica. Vamos começar a tecer um cordão com a altura da touca. Lembrando que a touca que eu vou fazer é de 1 a 3 meses e ela tem 15 centímetros na altura. Então, se eu falar para você em centímetros, você pode alterar o fio e fazer o tamanho que você preferir aí a sua touca, ok? Então, você vai fazer assim, ó, correntinhas, sem apertar, que é o mais importante, e vamos medir em 15 centímetros. Vou pegar agora, faço assim, ó. E agora eu deposito em cima da fita métrica. Olha só, passou um pouquinho, eu vou segurar aqui onde passou. Passou 2 correntes e eu vou precisar aqui de 2 correntes para iniciar. Nós vamos trabalhar agora até alcançar o comprimento da circunferência. O meu vai ter 35 centímetros, 34,5. Então, eu vou voltar aqui na terceira correntinha com ponto baixo e faço aqui o meu primeiro pontinho. Vou fazer agora um ponto baixo para cada correntinha que eu tiver aqui no meu cordão. O legal de fazer com medidas é que você pode utilizar o fio que você quiser, tendo apenas aí uma fita para medir. Vamos, então, continuar fazendo os pontos baixos até lá embaixo. Depois de chegar até o final, nós vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho e a partir de agora, em cima da segunda corrente, ou seja, do segundo pontinho, a gente trabalha usando só a alça de trás. Então, pega a alcinha de trás para trabalhar aqui pontos baixos. Essa peça será feita toda assim, por isso que eu falei para vocês que ela é bem fácil de estar confeccionando, com apenas pontos baixos. Então, agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui da minha base, até eu alcançar lá o último. Eu vou mostrar para vocês, porque a gente não pode deixar de fazer a última correntinha, senão acontece diminuições do trabalho e fica torto a peça. Se você está começando agora, a dica que eu te deixo é: conte quantos pontos você tem na primeira carreira e assim você vai precisar ter em todas as outras, ok? Então, vai ser apenas um retângulo. Olha só, estou alcançando aqui o final da carreira. Cheguei aqui no final, fiz em cima do último ponto. E agora, eu vou fazer em cima da última correntinha, pegando só um ladinho dela. Agora sim, finalizei. Uma correntinha, viro a minha peça, em cima do segundo ponto, vou retornar fazendo ponto baixo, pego na alça de trás. Isso em todos os pontos novamente. Eu vou seguir fazendo esse processo até eu atingir aí a medida da circunferência. Neste caso aqui, de 34 centímetros e meio, 35 centímetros é o suficiente para a gente poder fechar. Vamos lá, então, estar adiantando todo o comprimento da peça e vai ficar um retângulo.
Veja só como vai ficar. A minha ficou com 34 centímetros, estão vendo? Fica um retângulo assim bem compridinho. Está vendo que o meu fio parou aqui embaixo e a costura está aqui em cima? É melhor você deixar a costura para cima, porque aí na hora que a gente for costurar aqui e fechar o topo, toda a costura fica para cima e você não precisa esconder fio embaixo. Então, chegando aqui assim no final, vamos unir e aqui nós vamos fechar com pontos baixíssimos. Vamos colocar a agulha na primeira correntinha e fechar com baixíssimo. Para cada ponto que eu tenho aqui da base, eu venho aqui do outro lado do trabalho e faço um baixíssimo usando só a corrente do lado de trás. Vou para o próximo, pego a corrente do lado de trás. O importante aqui nesse momento é você não apertar os pontos. Esta é a costura aqui da nossa peça. E agora é só repetir o movimento até chegar no final. Vai ficar assim. Olha só, costuramos tudo. Agora, nós vamos cortar um fio para poder fazer a costura na parte de cima. Dependendo do material que você estiver usando, se você achar que vai estourar na hora de puxar o fio, você pode trabalhar com ele duplo. Daí, você arremata aqui e coloca o fio duplo na sua agulha. Então, aqui eu vou alinhavar. Nós vamos passar a agulha assim. Vai pro próximo espaço e pega em cima. Em cima. Este aqui é o lado do avesso da touca. Nós vamos todo fazer alinhavar aqui, fazer todo o acabamento e depois desvirar. Então, aqui você vai fazendo assim. Até chegar no final. Opa! Esse fio aqui, ele não pode passar por dentro dos pontos, senão ele não puxa. Olha só. Vai costurar até chegar lá no início. Chegou aqui no início, você vai puxar o fio com calma para ele não estourar. Então, aqui você ajusta, ó. Nós vamos diminuir o máximo que dá para ser diminuído aqui. Vai puxando com calma, vai ajustando. Independente do fio que você for fazer a sua touca, você vai fazer esse mesmo processo. Vai puxando com calma, ó lá. Ele vai fechar quase por completo ou completo, dependendo aí a espessura do fio que você escolher. Feito isso aqui, com o fio que ainda tá na agulha, nós vamos alinhavar. Aqui. Daí, agora, eu vou vir com a agulha lá do outro lado. Venho de lá pra cá, daqui pra lá, tomando cuidado pra não fazer costura feia no lado da frente. Então, vai pegando aqui, ó, as alças na parte de trás. Depois que você achar que costurou bastante, você vem aqui, dá um nozinho ou dois. E vai colocar aí a sua colinha, se você quiser. Pego aqui a tesoura e arremato. Vou virar para o lado certo. Olha como vai ficar aqui costuradinho. Só assim já fica bem bonitinho a nossa touquinha.
Você pode colocar pompom, pode fazer o pompom e colocar em cima, mas essa daqui eu vou colocar as orelhinhas. Então, a gente ajusta assim, ó, para os pontos ficarem bem assentadinhos, está vendo? Olha que bonitinha. Vamos fazer as orelhinhas? Veja só, a orelha vai ficar dessa forma aqui. Vamos deixar um fio para a costura para estar aplicando aqui na nossa touquinha. Então, vamos lá repetir aqui a nossa orelha. Você vai fazer 2 vezes. Vai começar fazendo aqui um anel mágico, desta forma. Entra com a agulha, busca o fio pra frente, segura. Prendeu. Primeira volta, 6 pontos baixos, tudo dentro do mesmo anel. 3, 4, 5, 6. Segura e reduz tudo. Segunda volta será 6 aumentos. Então, eu vou fazer aqui um ponto, volto no mesmo lugar, mais um ponto. Primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto, sexto aumento. Fiquei aqui com 12 pontos baixos. Puxei aqui bem o miolinho, para não ficar buraquinho na minha peça. Terceira e última volta de aumento. Coloque 2 pontos no primeiro, 1 ponto no segundo. Vamos fazer isso por 6 vezes. Então, repete. Esta foi a primeira, esta aqui é a segunda. 2 pontos, 1 ponto. Segundo, 2 pontos, 1 ponto. Terceiro, 2 pontos, 1 ponto. Quarto, 2 pontos, 1 ponto. Quinto, 2 pontos, 1 ponto. Formou aqui 6 repetições, formando 18 pontos. Nas próximas 2 voltas, que é a volta de número 3 e número 4, vamos fazer 18 pontos. Nossa última volta, que é a número 6, vamos colocar 1 ponto e uma diminuição por 6 vezes. Então, esta foi a primeira, 1 ponto e uma diminuição foi a segunda, 1 ponto e uma diminuição foi a terceira, 1 ponto e uma diminuição, quarta, quinta e agora a última repetição, sexta. Vai ficar isso aqui. Você vai dobrar o meio e vai fechar com baixíssimo. Baixíssimo não, perdão. Com ponto baixo, de um lado ao outro. Pronto. Agora, é só arrematar o fio deixando uma sobra para costura e vamos utilizar a agulha de tapeçaria. Fiz aqui a costura da primeira orelhinha e aqui é bem fácil de você costurar. Você vai desamassar assim para você poder ver bem certinho. Coloca assim de pezinho e aí você organiza a distância que você quer. Depois você amassa de novo para você saber aonde você vai colocar. Deixa eu olhar a minha aqui bem certinha para mim não colocar a minha torta. Aqui. Aqui. Aí agora com a tapeçaria, você pega e costura. Assim, passando a agulha. Deste lado, você passa nessas alcinhas de corrente que ficou. E do outro lado, você vai passar na alcinha de corrente lá de trás. Alinhavando. Então, agora, eu faço a mesma coisa do lado de trás. Vou passando assim. Pegando sempre as alcinhas que fica atrás, sem pular nenhuma.
Chegando aqui na pontinha, eu vou prender no ponto, pra não deixar espaço. Assim. E agora que eu cheguei aqui no final, pra esconder o fio, eu vou entrar com o fio dentro da orelhinha e vou passar no sentido que tá alguns pontos aqui pra ele enganchar, ó. Então, nesse ponto, você não vai deixar mostrar que tem aqui uma costura. Então, você procura aí fazer no mesmo sentido do ponto que você tá passando. Ó, pra cá e pra lá. Quanto mais você fazer isso, mais seguro fica aí, porque você guarda bastante fio. Depois é só você pegar, vir aqui com a tesoura, ajusta e arremata. Olha só, pessoal. E aqui está a nossa toquinha de 1 a 3 meses, arrematada, finalizada, e você já vai ter aí um bebê urso para se aquecer. Gostaram? Aproveita e deixa o like aí antes de sair da aula, hein? Beijinho, pessoal. Obrigada aí por ter assistido a aula, por ter deixado seu joinha, por ter se inscrito no canal. E você pode deixar o que você quer ver aqui no canal logo abaixo nos comentários.